assunto, vou colocar na nossa roda agora o professor de Relações Internacionais da FAAP, professor Carlos Poggio. Obrigada por mais uma vez nos atender. Boa tarde. Queria te ouvir, professor, porque mais cedo o Joe Biden fez um discurso, se pronunciou numa coletiva de imprensa e afirmou que a operação teria acabado com a maior ameaça terrorista do mundo. Como é que você vê essa fala do presidente dos Estados Unidos? Boa tarde, Roberta, Lorival, quem nos assiste aí pela CNN Brasil. É claro que foi um discurso, Roberta, evidentemente um discurso político, né? O Biden, na verdade, se a gente olhar para esse ataque em especial, a gente não pode deixar de entender o contexto no qual ele se insere, né? Claro que tem as questões específicas, né, da chamada guerra ao terror, guerra ao terrorismo, mas há questões mais amplas por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vivem um momento de, digamos assim, de contestação da sua hegemonia. A gente vê, por exemplo, para citar apenas um exemplo, quando a Rússia ameaça invadir a Ucrânia contra os desejos dos Estados Unidos, isso é uma forma de contestar a hegemonia dos Estados Unidos. Então, por um lado, eu vejo que esse discurso do Biden, né, e o ataque em si, tem um público externo, né, dizer, olha, nós continuamos preparados, nós continuamos tendo capacidade militar bélica de atingir qualquer alvo em qualquer lugar do mundo, né? Portanto, nós somos uma potência que está em decadência. E, por outro lado, Roberta, o público doméstico, né? O Biden ele vinha tendo algumas derrotas do ponto de vista da política externa, né? Notadamente após a saída do Afeganistão, que foi muito mal executada, né? Muito mal planejada. Aqui nós temos o caso de uma operação bem executada, bem planejada, e que acabou funcionando para matar o líder do Estado Islâmico, o segundo líder desta organização, morto no intervalo de 3 anos, né? Então, isto é uma vitória política importante para o Biden, não vamos esquecer, no ano de eleição, né? Este ano tem eleições legislativas nos Estados Unidos, a popularidade do Biden não está bem e ele desesperadamente precisava de algum tipo de vitória, seja no campo doméstico ou externo. Teve aí uma vitória no campo da política externa, acredito eu. Sim. Daqui a pouquinho a gente pode falar mais, professor, sobre a figura de Joe Biden, o impacto político dessa ação para o próprio presidente, que inclusive fez um pronunciamento rápido mais cedo, uma coletiva rápida, disse que tinha uma viagem a Nova York, foi um pronunciamento bastante direto. Agora, professor, o que dá para a gente esperar em relação ao Estado Islâmico? Agora há pouco o nosso analista Lorival Santana estava dimensionando o que é o Estado Islâmico ainda hoje, que parecia mais discreto, desaparecido nos últimos anos, mas que no último mês teve ações aí bastante violentas e que demonstraram uma presença maior. Como é que a gente pode analisar a presença do Estado Islâmico depois dessa ação que chamou atenção para o assunto hoje? Eu acho que o Lorival colocou muito bem, né? O Estado Islâmico teve lá o seu auge em 2014, 2015, já há alguns anos vem se enfraquecendo, né? Há alguns anos, algumas operações militares, notadamente por parte dos Estados Unidos, vêm enfraquecendo o Estado Islâmico, notadamente nesta região, Síria, Iraque, né? Nesta região onde é a atuação original, digamos assim, do Estado Islâmico. No entanto, como o Lorival também marcou muito bem, esta é uma organização com filiais ao redor do mundo, né? Então eles podem se enfraquecer em algumas regiões, mas se fortalecer em outras. E provavelmente, isso é um outro lugar que a gente vai ter que prestar atenção, é qual vai ser a trajetória da filial afegã do Estado Islâmico, né? Como é que eles vão agora se fortalecer, se o Afeganistão vai se tornar uma base importante. Não há dúvidas que eles estão encontrando dificuldades, tanto no Iraque quanto na Síria, né, nessa região de atuação mais forte do Estado Islâmico, mas que eles têm encontrado sucesso em outras regiões, seja na África, seja agora no Afeganistão. Então a gente tem que olhar para esta organização terrorista como uma organização multinacional, né, com múltiplas lideranças. E é claro que você, quando mata 2 lideranças seguidas, né, no espaço de 3 anos, isto tende a enfraquecer essa organização, enfraquecer inclusive no sentido de buscar novas lideranças, né? Porque se eu sou cotado para ser o próximo líder do Estado Islâmico, sabendo qual foi o histórico dos outros 2, eu agora começo a ter alguma preocupação. Sim. Qual é o impacto político? Dá para a gente mensurar para a popularidade de Joe Biden essa ação, professor? Aí a gente tem que entrar nas razões da impopularidade do Biden, né? O Biden ele é um presidente historicamente impopular, né? Na verdade ele só perde para o Donald Trump a essa altura do mandato, né? E a impopularidade do Biden ela é fruto de diversas razões, mas eu diria
que ela é fruto principalmente de razões domésticas, né? Os Estados Unidos passam, por exemplo, por um período de inflação muito alto, né? Aumento no preço da gasolina, e isso tem desgastado o Biden do ponto de vista doméstico, né? É claro que há também alguma influência externa. A questão do Afeganistão foi um momento em que a gente viu a popularidade do Biden cair, porque aquilo ali, Roberta, foi visto por muitas pessoas como um sinal de incompetência, né? O Biden, que vendia uma imagem de competência na área externa, quando você tem uma operação como foi a retirada americana do Afeganistão, que foi absolutamente atrapalhada, isso gerou uma imagem ruim para o Biden do ponto de vista da sua competência em política externa, né? Então, esta operação, ela de alguma forma, a razão pela qual o Biden foi imediatamente fazer esse discurso, é uma tentativa de recuperar esta imagem do Biden. Então, é possível que isso traga um ganho de popularidade momentâneo, mas acho que essas questões estruturais vão ser mais importantes para determinar a trajetória de popularidade do Biden. Sim, e a gente pode falar, professor, no risco de reações do próprio Estado Islâmico? Como é que os Estados Unidos se preparam para esse tipo de reação? A reação, sempre que ocorre uma operação desse tipo, há a retórica de que haverá reação, né? Quando, por exemplo, foi morto o líder anterior em outubro de 2019, a declaração do Estado Islâmico foi: o próximo líder vai fazer esse outro líder parecer fichinha. Vocês vão ver que vai ser muito pior, né? E não foi o que aconteceu. Na verdade, o Estado Islâmico não passou por anos muito bons, né, nos últimos 2, 3 anos. Então, do ponto de vista da retórica, sempre há a ideia de retaliação. O que nos interessa saber aqui não é tanto a retórica, mas a capacidade, ou seja, qual é a real capacidade do Estado Islâmico de promover algum tipo de retaliação, né? Se eles têm algum tipo de comunicação integrada entre eles, né? Como é que funciona esse tipo de comunicação, se eles podem agir em outro lugar do mundo. Hoje nós temos a figura do lobo solitário, né? Nós temos a questão de que o terrorismo ele é muito mais complexo do que atuar exclusivamente numa região, né? Hoje eu costumo dizer que o que viajam não são os terroristas, mas são as ideias, né? Então, quando as ideias viajam, você consegue radicalizar, consegue transformar alguém que mora no seu país num terrorista, né? Isso me parece a grande ameaça. Agora, difícil a gente saber como vai haver essa retaliação ou se ela virá no tempo adequado. Tá certo. Professor, muito obrigada por essa conversa com a gente aqui hoje na CNN. Bom trabalho, até uma próxima. Obrigado, boa tarde a todos.